Olá, sejam bem-vindos ao canal da Marilene Araújo. Hoje, eu que fui a convidada a trazer a minha história. Esse canal é muito interessante, então eu te aconselho a se inscrever nesse canal, Marilene Araújo, ativar o sininho e dar o like. Vou trazer para vocês minha história. Olá, meu nome é Fernanda. Eu tenho glaucoma congênito. O que é isso? Glaucoma congênito é uma doença que se tem nos olhos e você já nasce com ela. Então, minha família deve ter assustado demais quando nasceu aquele bebê com os olhos parecendo que eram azuis e quando eles foram observar, era cheio de névoas porque o glaucoma tinha tomado conta do globo ocular. Operei várias vezes quando era criança, com dia. A minha família, por mais dificuldades que passou, levou tudo de uma forma muito bacana. Meus pais saíam do interior cedo, viajavam horas de ônibus para me trazer para operar e fizeram o possível para que eu tivesse o melhor tratamento que existia naquela época. E essa família foi maravilhosa. Foi o primeiro presente que Deus me deu. A minha família, ela trabalhou com a inclusão desde o início da minha vida, apesar de não saber disso e muito menos eu. Era assim, eu e meu irmão brigávamos, fazíamos bagunça e coisa e tal. Mas a minha mãe vinha mais do que depressa, colocava os dois de castigo e se fosse necessário, dava palmadas contadas em cada um de nós, para que eu soubesse que estava sendo tratada de forma igual. Eu não era super protegida, nunca fui. Apesar dos meus irmãos não afirmarem isso, né? Porque não deixo de ser a caçulinha. Mas não por questão da deficiência, isso eu tenho certeza. Lidei com tudo da forma como consegui e acho que minha família lidou também muito bem, como já disse. Fazia o tratamento, fui colocada numa escola especial que me ajudou a desmistificar a minha deficiência, porque em casa eu me sentia um patinho feio, esbarrava nas coisas, derrubava água no chão, leite na mesa, porque não enxergava direito e me achava desastrada, incompetente. E quando cheguei numa escola especial, eu vi que todas as crianças, ou a maioria delas, fazia isso, mas não por sua incompetência, pela falta da visão. E então fui aprendendo a lidar com as minhas dificuldades e as minhas potencialidades. Aprendi muito, fiz bastante amigos e minha família também foi aprendendo comigo. Me ensinaram que eu não devia chorar para não ir para a escola e não deveriam me presentear para permanecer ali. Uma vez, meu tio levou uma boneca para me dar porque eu havia chorado muito na hora de voltar para a escola. E o pessoal da escola não deixou que ele me desse o presente, porque eles disseram que eu precisava estar na escola porque eu queria aprender e não porque eu estava recebendo um prêmio. E até hoje tenho fascínio por aprender, por saber, por conhecer. A vida tem belezas que a gente não pode imaginar. Não só através do olhar, mas podemos aprender a beleza da vida nas pequenas coisas, nos cheiros, nos gostos, no que ouvimos, na música, na musicalização, na energia das outras pessoas. E fui percebendo isso ao longo da vida. Principalmente fui aprendendo que escutar era uma coisa muito importante. Decidi então ser psicóloga. Lutei, porque sem dúvida o deficiente, mesmo nos dias de hoje, ainda precisa lutar para estudar. Porque a inclusão é moda, mas ela não existe completamente. Ela é ainda uma grande utopia. Foi difícil, mas foi possível e foi realizador quando eu concluí meu curso de psicologia
e conseguir auxiliar o próximo, estando com ele, ouvindo as suas questões, dando a mão nos momentos mais difíceis de suas caminhadas e sorrindo e rindo com ele nos momentos bons. Foi então que decidi que precisava de algo para complementar o meu caminho. Eu queria ser mãe, sabe? Isso estava me faltando no coração. Engraçado, esse chamado de mãe ainda não tinha aparecido para mim. Mas depois que eu havia estudado, tinha trabalhado bastante, eu vi que o tempo estava passando e eu precisava decidir se eu queria ou não ser mãe. Encarei de frente que sim, queria ser mãe. Claro que eu tinha essa ideia de que eu poderia ter uma filha com deficiência visual também. Mas sei lá, o desejo de ser mãe, ele foi maior do que tudo que eu podia vislumbrar de dificuldades ao ter uma pessoa com deficiência no meu colo. Eu também pensei, sinceramente, é até difícil de falar isso para vocês, parece feio, né? Que eu poderia ser uma mãe muito capaz, porque se minha filha viesse com uma deficiência visual, sabia ensinar para ela coisas que talvez a minha mãe não soube me ensinar porque ela não teve a vivência. E sim, engravidei, passei pela gestação, por muitas questões e tive a minha filha linda. Vocês vão dizer, claro, né? Toda mãe fala isso, mas ela é linda mesmo. E a minha filha nasceu sim, com glaucoma. E aí eu passei pelo que os meus pais passaram. Passei pela dor de saber que a minha filha tinha uma deficiência e de que ela iria lidar com as dificuldades da vida, que ela iria sofrer preconceitos, que ela ia passar por tratamentos invasivos, que ela ia ter dificuldades e que eu precisaria estar com ela em momentos muito cruciais da sua vida. Então eu me vi diante das dificuldades que ela ia viver e que eu também ia ser provada, porque eu não sabia ser mãe. Eu sou psicóloga, mas ser mãe era a primeira vez. Então eu tive que aprender, como todas as mães, a ser mãe pela primeira vez, a amamentar, pegar, cuidar, não dormir, cansar, sorrir, descansar, agradecer, ficar irritada, tudo isso. E muito mais, que às vezes as mães não dizem, porque talvez seja socialmente errado dizer que ser mãe é muito difícil e doloroso. Mas valeu a pena. Minha filha hoje, ela anda, ela fala e muito, e sorri, é muito feliz. E no dia que ela nasceu, eu e meu marido, que também é deficiente visual, nós cantamos para ela lá no parto. Me lembro como se fosse hoje. Cantamos para ela uma música que cantamos a gestação inteira, em sua homenagem, em homenagem a Deus, que estava trazendo ela para nós. E sabíamos que o que era mais importante é que ela crescesse uma menina honesta, boa e feliz. Tudo bem se ela não lidasse com os padrões sociais da forma como todos lidam. Tudo bem se ela não alcançasse parâmetros esperados socialmente. Mas não, ela precisava ser feliz, ela precisava se sentir bem, ser uma pessoa boa e honesta. Então é isso, e hoje tentamos fazer isso. Eu não sei se a gente consegue, sabe? Tem dias que eu acho que a gente consegue, tem dia que eu acho que a gente tem muita dificuldade. E a troca de experiências nos ajuda muito. Então eu digo para vocês, mães pela primeira vez, né? Mães que tiveram filhos de crianças com deficiência, que passaram pelo susto, pela dificuldade, pelo luto daquela criança perfeita que não veio, pelos olhares daqueles outros
de dó, de susto e de algo mais. Vocês, mães, que passaram ou que passam por isso nesse momento, não se assustem, respirem fundo, creiam em Deus, porque Ele é que traz essa criança para nós, Ele que traz para você, e Ele vai te dar suporte técnico, emocional, para você lidar com a sua filha, com o seu filho, com a sua dificuldade. E Ele vai te ajudar em cada caminho, em cada ponto, em cada dificuldade. Não quero ser pedante, mas é verdade. A gente às vezes precisa entregar a nossa vida para que as coisas aconteçam de forma fluida. Os momentos mais difíceis para mim foram aqueles em que eu achei que eu tinha o controle e precisava controlar. Então eu ficava muito ansiosa e às vezes irritada e triste porque não estava andando como deveria andar. Eu quero dizer a vocês humildemente, não se deixem afundar num sentimento de culpa, de tristeza ou desânimo. Vocês também, que passam por problemas diferentes, mas que não deixam de ser problemas. Eu indico isso para vocês também. Isso é uma armadilha. O importante é que eu acho que a gente tenha fé e continue a seguir o nosso caminho, a saber o que a gente deseja da vida, qual é o nosso real objetivo no mundo. E sim, que a gente consiga compartilhar o que a gente vive, porque as mães que têm filhos com deficiência podem entrar em contato com outras mães que têm filhos com deficiência, porque vão trocar experiências e aprender muito. Pessoas que estão deprimidas, entrem em contato com outras que já tiveram depressão, que já lidaram com isso, que também vão aprender. E outras questões, porque às vezes a gente acha que é sozinho no mundo, que o seu problema é único. E quando a gente troca experiência, a gente não está no mundo juntos, como uma grande comunidade, não é à toa. É porque um possa aprender com o outro e a sentir que somos um, que somos unidos, que vivemos momentos de dor, de alegria e que vencemos também. Quando a gente se esforça, deseja e luta. Então, vou parar por aqui porque falo demais, não é? Você, inscreva-se nesse canal, Marilene Araújo. Dê um joinha e dê um like. E sim, compartilhe esse vídeo se você achar interessante, para o máximo de pessoas que você conhecer.